vamos retomar e vamos ver alguns aspectos interessantes. Reparem, o primeiro capítulo tem estas partes todas. A primeira era a liturgia e agora o segundo, ainda dentro do primeiro capítulo, a educação litúrgica e a participação. Chamo a vossa atenção para este parágrafo 14, que é um parágrafo muito importante e que tem a ver com esta passagem, digamos, da compreensão da participação dos fiéis e que nos dá o fundamento. Ou seja, aquilo que Pio XII fala, já não numa igreja institucional, mas na igreja enquanto corpo de Cristo, que se limita a falar pouco da participação, mas dizendo que, de facto, na liturgia, o corpo une-se à cabeça e, portanto, é a ação e o louvor de Deus por Cristo, o parágrafo 14 dá um fundamento, digamos, teológico, quase que um fundamento ontológico da própria participação dos fiéis. Ou seja, o tal tema candente que andava em evolução, avanços e recuos, que quando se falava da música tinha que se estar a falar da participação ativa. Mas como é que se atende a essa participação dos fiéis? E eles exercem como? É uma reivindicação, vem de uma connaturalidade do ser-se cristão. Portanto, todo este processo que levou muito tempo, chega aqui e aparece com muita clareza no número 14. Com muita clareza e, ao mesmo tempo, com muita serenidade. Ou seja, a participação na liturgia dos fiéis não é uma participação em reivindicação, ou seja, eu tenho direito, nem é uma concessão no sentido, pronto, o Senhor Prior tem que deixar que eles leiam, tem que deixar que eles cantem e tem que abrir mão de uma série de coisas. Não se trata nada disso. A participação dos fiéis radica no batismo e naquilo que o batismo realiza em nós. E reparem que o número 14 fala disto e, acima de tudo, é uma coisa impressionante, porque é o primeiro documento da Igreja que cita este texto da carta de São Pedro. E aqui é que temos o fundamento ontológico da participação dos fiéis. É desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige. Ou seja, porque a liturgia é comunitária, primeiro de tudo. É uma ação com o povo e para o povo. E que é por força do batismo, essa participação, é por força do batismo um direito e um dever do povo cristão. Raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ou seja, São Pedro, neste passo da carta, falando aos cristãos, diz mesmo, pelo batismo, nós todos fomos inseridos em Cristo e na tripla submissão de Cristo. Lembram-se que vos falei disso no primeiro dia. Essa tripla submissão de Jesus, sacerdote, profeta e rei, é aquela em que nós somos inseridos pelo batismo. E, portanto, a participação na liturgia dos fiéis radica na dimensão sacerdotal que todos nós recebemos pelo batismo. O sacerdócio comum dos fiéis. E, portanto, é connatural ao cristão celebrar. Claro, celebrar numa comunidade hierarquicamente presidida por aquele que, pela ordenação, tem o munus da presidência e preside em nome de Cristo. Mas é connatural. Como é connatural no homem? Rezar. Vocês reparem. É que aqui havia um bloqueio. É ou não connatural que o homem eleva o seu coração, o seu pensamento a Deus? Independentemente de cristão ou não cristão. É um dado natural, comum da antropologia humana. Mais orientado, menos orientado, conforme as culturas e as épocas, o homem eleva a Deus, ou à divindade, ou ao ser superior, conforme as culturas, e leva a Deus a sua oração, a sua prece. Ora, como é que a liturgia, sendo a celebração do mistério de Cristo, podia coaportar essa já não só tendência natural, que já por si seria abstruso, digamos assim, mas ao mesmo tempo, olhando no mistério cristão, se Cristo e a liturgia realizam o mistério de Cristo e a sua obra redentora, e que essa obra redentora é em favor dos homens e com os homens, como é que se podia cortar aí a participação? Quer dizer, era quase como pôr aquilo que é essencial para o homem, corta-se as mãos porque ele não pode chegar. Neste sentido, de facto, aqui está o fundamento da participação dos fiéis. E esse fundamento vem do batismo, vem daquilo que o batismo realiza em nós. Porque somos identificados e configurados a Cristo
nós participamos da sua tripla submissão. E por isso, reparem o que aí vem, na reforma e incremento da Sagrada Liturgia, deve-se dar a maior atenção a esta plena e ativa participação do todo o povo, porque ela é a primeira e necessária fonte onde os fiéis hão de beber o Espírito genuinamente cristão. Cá está. Se a liturgia é a fonte, se é ali que os cristãos celebram o mistério de Cristo, vão buscar a graça do sacramento, recebem a ação salvadora de Deus, etc, etc., então ela tem que ser central. E o ser central também implica que, quando a celebramos, tomamos parte dela. Esta é a razão que deve levar os pastores de almas a procurarem-na, a tal participação, com o máximo empenho, através da devida educação. Padre Luís, Padre João, diga. Podia suscitar-se, porventura, a dúvida que este texto de São Pedro já existia. Então, o que é que causou, ao longo de tantos séculos, este esquecimento? Acho que valia a pena esclarecer. Para mim, eu acho que tem a ver com a forma como se concebia a liturgia. Mas tem mais a ver a escolha deste texto com a redescoberta do batismo. Sim, mas porquê que se esqueceu isso? Não terá a ver, enfim, eu penso, se me é permitido dar a opinião, a força das ordens religiosas a determinada altura foi tal que o extrair-se do mundo e considerar o mundo como algo pecaminoso É o fuga mundi. A fuga do mundo começou a gerar essa mentalidade um bocado influenciada, não que eles tivessem culpa de alguma forma, mas que no fundo acabou por influenciar muito a Igreja durante séculos e que criou essa tal ideia da Igreja piramidal, não é? Em que o povo tem que fugir do mundo, se quer santificar-se tem que ir a uma congregação religiosa, ou tem que ligar-se a uma congregação religiosa ou ser padre, porque no mundo não há possibilidade de santificação. Não há possibilidade de santificação. E então, a partir daí, pois toda a liturgia começou também a ser uma coisa lá da hierarquia. E quando há a mudança no início do século, já portanto, como é que se chama? A ação católica começou a criar uma ideia diferente, que todos somos chamados pelo batismo a ser santos, a identificar-nos com Cristo. Então muda o paradigma, ou melhor, redescobre-se o paradigma, que veio a influenciar nisto. Não, é isto mesmo. É isto mesmo. É que reparem que por trás disto está a redescoberta, de facto, da dignidade do batismo. E perceber que tudo começa no igualdade fundamental. E que nós, no batismo, estamos numa plataforma comum. Reparem, quando hoje aquilo parece obra de uns tantos, mas que não é, ainda bem que o Padre João focou nisso, sai um bocadinho disto, mas vale a pena, peço desculpa, que vá aqui um bocado. Reparem, esta redescoberta do batismo, perceber que o batismo começa em nós a vida de Cristo, e este começar não é teórico, é prático, é existencial, com consequências existenciais. E, portanto, nós no batismo não aderimos a uma sociedade ou pagamos a cota. Mas, pelo contrário, o batismo é um sacramento que nos marca indelevelmente e, portanto, também ao marcar indelevelmente, dá-nos um estatuto, digamos, ontológico de participação da vida divina. E a gente acredita nisto ou não acredita nisto. Claro, quem batiza por tradição ou batiza para que o menino não tenha muitas doenças e, portanto, a gente ouve os pais a dizer, vai batizá-lo, ele anda sempre doente, andas para aqui, não sei o quê, vai já batizá-lo, já tem 3 meses, o miúdo não sai da gripe e não sei o quê. Quem pensa assim, evidente, não é por mal, mas ainda não descobriu. Ainda não descobriu o batismo. Reparem, esta redescoberta é tão importante e tão flagrante. Quem é que alimenta muito isso a partir do início do século? A ação católica tem um papel importante e que nós desvalorizamos e que outros se querem apropriar. Quando a gente vê, por exemplo, quando depois na Lumen Gentium se fala da santidade e da vocação à santidade de todo o cristão, isso já é uma das ideias-força que vem na ação católica. É na ação católica. Que nós não conhecemos muito em Portugal, porque a nossa ação católica esburgou-se
ali na década de 70, mas, por exemplo, a Itália, a ação católica ainda é muito importante. E o que é que era a ação católica? Era, no fundo, um movimento quase laical, para leigos, que a grande espiritualidade era descobrir a santidade em cada dia e como viver o meu batismo em cada dia. E, portanto, tinha aquele método, digamos, de trabalho, de reflexão em grupo e tudo, que era o ver, o julgar e o agir. E havia grupos das universidades, havia grupos da ação católica nos trabalhos, porque a ação católica era transversal a todas as profissões. A grande concentração em Lisboa, no Terreiro do Paço, na década de 60, foi uma multidão, e que desde músicos, arquitetos, estudantes, a Liga Operária Católica, a Liga dos Professores Católicos, tinha tudo isto estava estruturado. E as reuniões semanais eram sempre com este tema. Partia-se de um texto bíblico e dizer, ver, julgar e agir. Ou seja, ver a nossa vida concreta, como é que este texto nos diz. Julgar, avaliar, agir, que fazer. Isto foi o início do empenhamento laical. Foi o início da redescoberta na Igreja de que nós não somos só pertencentes a uma sociedade, mas que cada um de nós tem ali o seu lugar. E isto educou as gerações. As gerações de muitos dos nossos políticos que estão agora na velhice quase, foi uma geração educada pela ação católica. Na ação católica teve o Sousa Franco, o Lutero já na fase final, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa e antes desses outros. O que nós hoje podemos chamar de uma certa elite católica em Portugal foi toda formada, católica, médicos, todas as grandes profissões, professores universitários, foi tudo formado na ação católica. Esta consciência cristã é redescoberta. Que depois o Concílio consigna nos seus textos. No caso de Portugal, a ação católica ficou um bocadinho ferida de morte, principalmente, não por causa disso, mas de facto foi quase concomitante, quando a ação católica, de facto, por circunstâncias históricas, fica um bocadinho politizada, com a guerra do ultramar, etc., e começa-se a esboroar. Imagina, hoje é a base, não sei, aqui em Lisboa, não sei, mas nas nossas paróquias, ainda é a base de sustentabilidade. Não, há alguns sítios da ação católica rural, por exemplo, ainda tem alguma... E tudo que agora estão melhores. Os nossos ministros da comunhão mais velhos e tudo foi a ação católica. Isso é. E tinham uma estrutura, e até a nível de mentalidade, coisa. Não, o método é extremamente prático e é hoje copiado por muita gente. Quer dizer, eu quando vos disse hoje copia-se muito, ou alguns querem se apropriar, de facto, todos nós sabemos que uma das linhas da espiritualidade do Opus Dei e do Escrivá é de facto a santificação do mundo no dia a dia do meu trabalho. Mas isso não é novidade dele. A ação católica já o tinha. E hoje, muitas vezes, certos movimentos eclesiais vão nesta linha. Não assumem o método ver, julgar e agir, mas a ideia de base é esta. Ver a nossa realidade, avaliá-la. E isto fazia-se com o intuito... Reparem, a ação católica, no seu período áureo, digo-vos, os grupos da ação católica eram pequeninas células. Quer dizer, que quando a gente vê o que foi o PCP copiou isso tudo. O grupo da célula, o julgar a realidade, como agir na fábrica, ver quais eram as coisas, tomar medidas, decidir, vamos atuar todos. A ação católica era assim que trabalhava. Qual é a nossa realidade? Mas a todos os níveis é preciso ajudar alguém. Como? Tal. Seguir. Avaliar. Ver primeiro. Sem preconceitos. Ver. Ver o que é tudo. Qual a circunstância. Julgar. À luz do Evangelho. Como é que esta realidade podemos fazer luz sobre ela? Então, agora agir. O que é que vamos fazer? E isto obrigava a um compromisso. Nós dois somos os teóricos da teoria. Mas depois de descer ao concreto, mas somos capazes de rir com muita conversa. Não, concreto. Eu lembro, por exemplo, na minha paróquia, nos anos 80, na juventude, no grupo de jovens, a gente ficou muito marcado com este método que foi atualizado. O grupo de jovens fazia isto. Ver, julgar e agir. E, portanto, a gente percebia que a fé não é uma teoria, mas que é uma teoria que desce à prática. E, portanto, como é que eu posso iluminar o meu dia-a-dia, esta circunstância, esta coisa na escola, na faculdade, no trabalho, iluminá-la com
Evangelho, avaliá-la, julgá-la. O que é que Cristo me diz sobre isto? Então agora, como agir? E portanto havia sempre um empenho. Reparem, tudo isso que é a prática, por exemplo, do acompanhamento, de muitas vezes gente perceber no grupo quem é que pode acompanhar aquele colega que está pior ou aquela situação e fazer-se próximo. Tudo isto se fazia na ação católica. Quem é que pode acompanhar? Quem é que pode estar mais próximo daquele colega? Quem é que pode estar mais próximo daquela pessoa para ir, etc, etc. O tal empenhamento, não é? Que nós hoje, de facto, há uma certa alergia a isto. Ou seja, o empenho. A teoria está bem, mas depois muitos movimentos eclesiais estão hoje a trabalhar assim. Fazer isto mesmo. Isso é tão importante hoje em dia que é uma solidão tão grande, claro. nomeadamente os velhos, as pessoas que vivem muito mais. Não, e o assumir-se é que naquela altura havia uma coisa muito interessante, que havia, as pessoas assumiam-se cristãs, não tinham vergonha, até era um certo brio, de facto, na altura era um certo brio. Mas tudo isso, toda essa mudança de paradigma não foi sem muitas dores, porque estes primeiros de que falou, mesmo da Ação Católica e do Padre Escrivá, foram acusados de heréticos ao propor isto, quer dizer que o cristão se podia santificar no meio do mundo, com as suas coisas do mundo, porque era cristão, porque era batizado. Sim, repare, um exemplo, mudou completamente exemplo flagrante disto e do querer descobrir e mostrar à Igreja esta verdade foi, por exemplo, toda a orientação do pontificado de João Paulo II que toca às beatificações e santificações. Claro. O Papa disse mesmo: eu quero que se faça a história da santidade da Igreja nos casais, nos leigos e não só em padres e freirinhas que têm uma instituição para cometer o processo. E reparem que o Papa João Paulo II não largou mão disto. E bem, foi buscar os mártires de todas as ditaduras, nazismo e comunismo, foi buscar os casais, e tudo isto para dizer, a história da santidade da Igreja não é só da vida consagrada, ou da vida eclesiástica, e portanto, e essa é uma história muito grande, não é? Uma história de facto muito grande, que nós ainda hoje, e vamos na mesma linha, reparem, aqueles casais que já foram beatificados, aquela italiana, Gianni, etc., casais, os Curie, por exemplo, os pais da Santa Teresinha, o Carlos Alves, ou esse está pelo menos em... Os pais de Santa Teresinha, aqueles leigos, por exemplo, aquele italiano que até é sim, é de Rimini, até um deles lá na igreja, todos aqueles jovens, aquilo tudo, de leigos, médicos e tudo, gente que se santificou na sua vida concreta, diária. E isto é uma mudança de facto de paradigma. Pois é, quando chegamos aqui, e mesmo isto ainda leva ao seu tempo, porquê? Porque confundiam isto com os leigos quererem quase. É tal coisa, quando se entra no estilo, na plataforma unicamente, tipo de reivindicação e de direito, é a pior plataforma para se discutir as coisas. É a pior plataforma. Porque é a plataforma que inquina logo o diálogo. Não se trata de direitos no sentido de ter que reivindicar porque somos todos iguais ou porque somos... Não, aqui centra-se bem a perceber o que é que o batismo faz em nós e o que é que nós passamos a ser depois do batismo. Eu, por acaso, é engraçado porque popularmente ouço muito esta piada aqui. Esse pecado, não sei o quê, é mais para si, eu sou padre. E eu por acaso, como sou muito assim, já repararam, sou assim, mas não falo muito. Não falo muito, não estou a perceber. Pronto, continua que a gente já percebeu. Eu respondo logo, não é? Quer dizer, de facto, ainda hoje, num café, logo antes de aqui, também foi essa conversa. E o homem pergunta por causa destes casos, os padres, não sei o quê, e agora o padre mais uma mulher, não sei o quê, e o homem estava com a mulher ao lado e ia casar, e depois diz assim: pois não, é que isto é pior, é para si, porque, repare, se fosse o seu padre é um padre, não sei o quê. Ele estava a legitimar à frente da mulher e disse logo: então, quer dizer, é casado, não é? Mas à frente da sua mulher, quer ver se eu digo que sim, que é pior que sou eu.
Quer dizer, pelo batismo, depois disse logo, o direito canónico diz lá, temos direitos e deveres a partir do momento que somos batizados. E, portanto, em termos de responsabilidade direta, somos exatamente igual. E, portanto, isso é tanto em deveres como depois em direitos. E, portanto, depois, claro, uma coisa é a vida pública e ser-se padre é diferente, mas é verdade que ganhámos com o Concílio Vaticano, acho eu, a consciência de que de facto somos iguais enquanto povo de Deus, cada um na sua função, mas somos iguais. O Vaticano é um ponto de chegada nestas coisas, quer dizer, e ainda caminhou-se mais. O Padre João falou da dimensão ontológica, e ontologia significa o ser, não é? Ou seja, faz parte do que somos mesmo. Não é? Portanto, somos batizados, ponto final, somos de Cristo. Se pensarmos bem, o que acrescenta o sacerdócio, digamos, como direitos a um fiel que recebe o sacerdócio? Como direitos? Sim. Responde. Quais são os direitos pelo facto de ser sacerdote que ele tem? Direitos litúrgicos, é a ação litúrgica, basicamente. Respondam. Sim, ao nível de direito. Tentem descobrir. Mas os direitos, não é? É, tem o dever. Precisamente porque o sacerdócio é um ministério, tem mais deveres do que direitos. Também tem lá direitos. Os direitos depreendem-se do batismo. Esse é que é o fundamental. Como qualquer fiel, nós temos direito aos meios de santificação. Enfim, quando passei pelo direito canónico, o único direito, pelo facto de ser sacerdote, que o sacerdócio recebe, assim, como direito próprio, é de viver do Evangelho. Não encontrei outro. É verdade, isso é verdade. Mas tens muitos deveres. Sim. Isso é que é ministério. Portanto, falamos nem para trabalhar até à morte. Mas a gente não tem reforma, mas isso ainda bem. Horários. É 124 horas. Isso também, isso é verdade. Temos reforma. Bom, continuando, só para concluir. Reparem o que diz logo a seguir, não é? Essa participação ativa. Mas porque não há qualquer esperança de que tal aconteça, se antes os pastores de almas se não imbuírem plenamente do espírito e da virtude da liturgia e não se fizerem mestres nela, é absolutamente necessário que se providencie, em primeiro lugar, a formação litúrgica do clero. Por tais razões, este Sagrado Concílio determinou quanto segue. Reparem aquilo que vos disse. Enquanto Trento termina e não dá diretivas nenhumas para a reforma, o Concílio Vaticano II dá diretivas. O Concílio de Trento entrega ao Papa e diz: agora faça a reforma do missal e do breviário, é consigo. O Concílio de Vaticano não dá orientações muito concretas. Segue-se agora uma delas, vamos passar um bocadinho mais para a frente, porque, pronto, é para professores, é para os bispos, é para não sei o quê, são tudo. Vejam, os professores que se destinam a ensinar a Sagrada Liturgia nos seminários, nas casas de estudos religiosos e nas faculdades de teologia, devem receber a formação conveniente em ordem aos seus muros, em institutos para isso especialmente destinados. Vejam, numa altura em que a liturgia era estudada como um departamento de direito canónico, né, tanto públicas e tal, vejam que aqui há um salto gigante, que é, não, calma, há toda uma formação própria. João, 16. A Sagrada Liturgia deve ser tida nos seminários e casas de estudos religiosos como uma das disciplinas necessárias e mais importantes, nas faculdades de teologia como disciplina principal, e ensinar-se nos seus aspectos quer teológico, histórico, quer espiritual, pastoral e jurídico. Vejam as 4 dimensões. De facto, fazem parte do estudo da liturgia. Estudar sempre ao nível teológico, histórico, espiritual, pastoral e jurídico. Mais, procurem os professores de outras disciplinas, sobretudo da teologia dogmática, Sagrada Escritura, teologia espiritual e pastoral, fazer ressaltar, a partir das exigências intrínsecas de cada disciplina, o mistério de Cristo e a história da salvação, para que se veja claramente a sua conexão com a liturgia e a unidade da formação sacerdotal. Depois, João, nos seminários também, os sacerdotes, ajudem-se os sacerdotes, quer seculares, quer religiosos, que já trabalham na vinha do Senhor, por todos os meios oportunos, a penetrarem cada vez melhor o sentido do que fazem nas funções sagradas, a viverem a vida da liturgia, a partilharem-na com os fiéis que lhes estão confiados.
Procurem os pastores de almas fomentar com persistência o zelo e a educação litúrgica e a participação ativa dos fiéis, tanto interna como externa, segundo a sua idade, condição, género de vida e grau de cultura religiosa, na convicção de que estão cumprindo um dos mais importantes mundos do dispensador, fiel aos mistérios de Deus. Neste ponto, guia urbano, não só com palavras, mas também com exemplo. Este ponto 19, de facto, faz-nos pensar muito e tem a ver, e à frente continua. Reparem, eu muitas vezes digo isso e falo disso aos meus colegas, padres e tudo, que é, nós hoje partimos do princípio, e reparem que isto vem na linha do que o Ardini dizia, pensamos no muito princípio que a matéria litúrgica o povo de Deus sabe tudo e que celebrar é celebrar, estão ali e a coisa sai. E não investimos, temos que ser honestos, muitos pastores não investem na formação litúrgica da sua comunidade. Não investem. Fazem conferências sobre tudo, sobre os temas que estão na berra, do politicamente correto, mas, por exemplo, não promovem todo um conjunto de formação para os fiéis ao nível da liturgia. Eu, muitas vezes, pergunto aos meus colegas, as vossas conferências quaresmais, que agora está na moda pastoral, na quaresma fazer um conjunto de conferências pastorais. Vocês há algum ano escolheram o tema da liturgia? Não escolhem. Escolhem as outras religiões, escolhem-se os temas que estão a dar. Porque às vezes também sofremos deste complexo face ao mundo, que é, temos que ir buscar nomes e temas que estão na berra para ver se mordem o isco. Então reparem que há um conjunto de colóquios que a gente sabe que os nomes são sempre os mesmos. Bem, é notório. Parece sempre o mesmo. Por causa disto. Mas porque aí muitas vezes a coisa é a questão da figura do cartaz. Vale a pena pensar se nas nossas comunidades está pensado e se nós levamos a sério este aspecto da formação litúrgica dos fiéis e da iniciação, logo desde a catequese, que é um problema que já falamos. Faça-se com descrição e dignidade e sob a direção pessoal competente para tal designada pelos bispos, as transmissões radiofónicas ou televisivas de ações sagradas, especialmente a missa. Este é um problema que nós hoje temos, desde o ponto de vista. Sim, sobretudo problema. A inscrição e a dignidade. Isso é um problema porque as televisões transmitem, não... Por um lado, eles deviam ter um critério que impunham e acabou. E se o senhor prior não o fizer, não se transmitiu. Por outro lado, as comunidades vêm lá à televisão e querem ser todas muito originais. O que sucede é que a do domingo seguinte tem que suplantar a do domingo anterior. Não, muitas vezes, quer dizer, este show-off também é nítido neste tipo de transmissões, quando não é nenhum show-off. Ficou célebre aqui há uns meses atrás na TV uma missa transmitida lá de cima do norte, não sei se Braga, naquela zona, em que há um dos cânticos que era uma música pita, já não me recordo qual era, sempre a comissão. E ainda há pouco mais de um mês, normalmente alterada, não é? há pouco mais de um mês numa comunidade, o senhor prior, no fim da homilia, porque ele é Roberto e ventríloco, no fim da homilia, antes de acabar a homilia, foi buscar o boneco, pelos vistos os miúdos da catequese já todos conhecem, porque ele faz sempre aquilo, e fez uma sessão de ventríloco à volta do Evangelho, com os miúdos e com tudo. O boneco também tinha nome, e os miúdos já sabiam o nome do boneco, e aquilo parecia, a dar de repente aquilo parece, mudámos de canal, a ver lá, isto é uma coisa horrorosa. Bom, e outras, é famosa aquela que andou no YouTube, mas isso pronto, daquela salmista que não acertou o tom, é mais do organista. e do organista, e ela dizia, é o organista, e aquilo tudo em direto, uma coisa... Sim, mas isso foi o organista então. O organista coisa em circunstâncias como essa nunca. Pronto, razões e sempre. Mas neste aspecto, apesar de tudo, e os mais novos, eram muito mais novos, eu tenho admirado como é que os padres velhos foram industriados, naquele ritualismo todo, por imaginação, é uma coisa impressionante, ainda se conseguiram adaptar a isto. Sim. E alguns enfiam-se... Alguns foram culpados disso? Pois, mas por exemplo, eu estive estes últimos 15 anos responsável pelos acólitos da minha diocese.
A dificuldade que eu tenho não são os acordos, são os padres. Porque os desgraçadinhos chegam ao pé de alguns, nem toques no cultural, nem toques no cálice, nem podem tocar nas canetas. E eles depois, padre, aguenta-nos em medos. O meu padre não me deixa chegar ao pé do altar. Claro. Não, é o que ele diz ali atrás, a forma. Então há ali outras abordações, quando eu vejo um ofertório que vão um caminho à oficialidade de Deus, Claro, bem, isso é ou vão agora com terços para Nossa Senhora dela rezar. Isso, quando falámos da missa, eu toco nessas coisas um bocadinho. Depois reparem, forma da Sagrada Liturgia, ou seja, as normas. Começamos, vejam as normas antes. Mas vejam, a Santa Mãe Igreja, para permitir ao povo cristão um acesso mais seguro à abundância da graça que a liturgia contém, deseja fazer uma acurada reforma geral da mesma liturgia. Na verdade, a liturgia compõe-se de uma parte imutável, porque de instituição divina, e de partes suscetíveis de modificação, as quais podem e devem variar no decorrer do tempo, se porventura se tiverem introduzido nelas elementos que não correspondam tão bem à natureza íntima da liturgia ou se tenham tornado menos apropriados. Reparem, começa logo aqui com clareza. Razão e sentido da reforma. Há uma parte imutável na liturgia que não se toca. É de instituição divina e, portanto, sobre isso a Igreja não tem poder sequer para mexer. Há uma parte que é mutável, que é muitas vezes fruto de uma época, de uma cultura, de um tempo, e essa é sempre reformada. Nesta reforma, proceda-se quanto aos textos e ritos de tal modo, e olhem que este é o princípio básico, de tal modo que eles exprimam com mais clareza as coisas santas que significam, e quanto possível o povo cristão possa mais facilmente apreender-lhes o sentido e participar neles por meio de uma celebração plena, ativa e comunitária. Ou seja, de facto, o que o Concílio dá como regra base é isto. Quer os textos, quer os ritos, que brilhem pela sua nobre simplicidade. Portanto, o sentido é sempre esse. Que sejam dignificados e que consigam ainda transmitir mais com clareza o que significa. E depois vejam, João, pode subir um bocadinho mais. Regular a Sagrada, depois são normas concretas, jurídicas, umas pastorais, outras. Regular a Sagrada Liturgia compete unicamente à autoridade da Igreja, na qual reside na Sé Apostólica e segundo as normas do direito, também no Bispo. Em virtude do poder concedido pelo direito, pertence também às competentes Assembleias Episcopais Territoriais, ou seja, as conferências episcopais, no seu maior caso, vários géneros legitimamente constituídas, regular dentro dos limites estabelecidos a liturgia. Por isso, ninguém mais, mesmo que seja sacerdote, ou se possui iniciativa a acrescentar, suprimir ou mudar, seja o que for em matéria litúrgica. E isto levaram todos. Isso é que tem. Este número, parágrafo 3º. Não, devia-se pegar no número anterior. Dizem que os sacerdotes conheçam bem. Claro. Vai começar por aí. Claro. Trabalho prudente, vejam, para conservar a sã tradição e abrir ao mesmo tempo caminho a um progresso legítimo, faça-se uma acurada investigação teológica, histórica e pastoral acerca de cada uma das partes da liturgia que devem ser revistas. Tenham-se ainda em consideração as leis gerais da estrutura e do espírito da liturgia, a experiência adquirida nas recentes reformas litúrgicas e nos indultos daqui e além concedidos. Finalmente, não se introduzam inovações, a não ser que uma utilidade autêntica e certa da Igreja o exija, e com a preocupação de que as novas formas como que surjam a partir das já existentes. Evitem-se também, na medida do possível, diferenças notáveis de ritos entre regiões confinantes. Depois vejam o lugar da Sagrada Escritura na liturgia, a revisão dos livros, vamos avançar. Vejam que é tudo pedido e é dito, não é? Faça-se o mais depressa possível a revisão dos livros litúrgicos, utilizando o trabalho de pessoas competentes e consultando bispos de diversos países do mundo. Normas que derivam da natureza hierárquica e comunitária da Igreja. Vejam, a liturgia, a ação da Igreja. Ações, não são ações privadas, vejam este número 26. Mas celebrações da Igreja, que é sacramento de unidade, isto é, povo santo reunido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, tais ações pertencem a todo o corpo da Igreja e manifestam, atingindo, porém, cada um dos membros de modo diverso, segundo a variedade de estados, funções e participação atual.
sempre que os ritos comportam, segundo a natureza particular de cada um, uma celebração comunitária caracterizada pela presença e ativa participação dos fiéis, incute-se que esta deve preferir-se, na medida do possível, à celebração individual e como privada. Isto é válido, sobretudo, para a celebração da missa e para a administração dos sacramentos, ressalvando sempre a natureza pública e social de toda a missa. Nas celebrações litúrgicas, vejam outro princípio, limite-se cada um, ministro ou simples fiel, exercendo o seu ofício, a fazer tudo e só o que é da sua competência, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas. Este é um princípio básico, por exemplo, para a harmonia da celebração. Cada um fazer tudo e só o que compete. Os ministérios superiores, leitores, etc., a participação do povo, reparem, para fomentar. Sim, Padre Luís, só ainda para sublinhar como foi forte a tradição do tal paradigma, que mesmo o Concílio, sem querer, continua a usar uma linguagem que por trás está esse paradigma. Simples, fiel. O simples. Está ali a mais. Isso tem. É bom que a gente não se esqueça que esta é uma Constituição de 1963. Portanto, ainda é subsidiária também toda uma reflexão. O pós-concílio foi um bocadinho superada ou digamos, desenvolvida. É um simples fiel. O exemplo flagrante disso era quando um padre abandonava o ministério. Redução ao Estado laical, ou seja, deixava de ser clérigo. Portanto, o padre portava-se mal, era reduzido ao Estado laical. Um leigo portava-se mal, era elevado ao Estado clerical. Reparem que agora não se diz dispensa do ministério. Ou seja, um padre que abandona o ministério, que não deixa de ser padre, está dispensado do ministério. Portanto, não é uma redução, no sentido, pronto, portou-se mal deste nível, não. Mas isso é a mentalidade. Agora os divorciados passam a ser solteiros.